Foi um daqueles jogos em que o controle mudava de dono, mas o castigo demorava a chegar. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. Remo e Vasco ficaram no 1 a 1 pela 11ª rodada do Brasileirão Betano, no Mangueirão, em Belém. E o empate representa bem uma partida em que o Vasco teve mais volume e mais presença ofensiva, mas o Remo encontrou força para reagir quando parecia já sem caminhos. Foi um jogo de um time mais confortável para chegar e de outro mais insistente para sobreviver, até achar o lance certo. O começo já mostrou duas ideias bem claras. O Vasco entrou mais à vontade para ocupar o campo de ataque e acelerar pelos lados. O Remo tentou responder com mais disputa, mais contato, tentando não deixar o adversário instalar o jogo. Só que com a bola no pé, o time paraense começou menos limpo. Isso aparece no jeito da partida. O Vasco errou menos passes e conseguiu circular melhor. O Remo teve mais dificuldade para sustentar a posse e, quando recuperava, muitas vezes devolvia rápido demais. Então, o início foi de um visitante mais organizado, empurrando o jogo para o campo do Remo, mesmo sem transformar isso imediatamente em gol. No primeiro tempo, o Vasco foi construindo sua superioridade sem precisar de pressa. Não foi um domínio de massacre, mas foi um domínio de presença. Chegou bem mais vezes ao chute e, mais importante, chegou com uma sensação maior de que a jogada podia amadurecer. O Remo até encontrou alguns momentos para escapar, principalmente quando conseguia acelerar com espaço e atacar antes da defesa se recompor. Teve uma boa chegada no meio da etapa, quando a jogada se abre, a defesa do Vasco demora a fechar o lado e já consegue bater com o gol à frente. Só que a finalização sai boa o bastante para exigir o goleiro. Não boa o bastante para vencer Léo Jardim. Do outro lado, o Vasco rondava mais. Cuiabano aparecia bastante, Johan Rojas participava do jogo e Andrés Gomes já era uma ameaça constante no 1 contra 1. O problema do Vasco nessa primeira metade foi transformar presença em precisão. Finalizou mais, mas acertou pouco o gol, e isso manteve o jogo em aberto. Ainda assim, a sensação do intervalo era clara. O Vasco tinha feito mais para levar a partida. Não porque tivesse atropelado, mas porque controlou melhor os espaços, errou menos na circulação e terminou a etapa mais perto do gol adversário do que o Remo do gol vascaíno. O segundo tempo começa do jeito que o primeiro terminou, com o Vasco mais confortável. E aí, aos 9 minutos, o lance nasce justamente de uma jogada em que o Remo não consegue proteger a entrada da área com firmeza. A defesa recua, o espaço aparece pelo setor direito do ataque vascaíno e Andrés Gomes aproveita o corredor que se abre para finalizar com precisão, colocando a bola onde o goleiro já não conseguiria reagir a tempo. O gol premiava um time que já tinha mais finalizações e parecia mais pronto para aproveitar o erro do outro. O Vasco não precisou criar uma avalanche de chances no alvo, bastou ser mais contínuo. Finalizou bem mais no jogo inteiro, mas acertou o gol poucas vezes. Ainda assim, como o Remo acertava menos ainda, o controle da partida ficou na mão do visitante por um bom tempo. Depois da vantagem, o Vasco teve o melhor momento para matar o jogo. Por alguns minutos, o jogo ficou claramente com o time carioca. Teve chegada em que Marcelo Rangel precisou trabalhar de verdade, especialmente quando Johan Rojas recebe em boa condição, encontra espaço dentro da área e bate com a defesa já desalinhada. Era o tipo de lance que poderia encerrar a discussão, e o goleiro do Remo evita. Esse ponto pesa muito na leitura do placar. O Vasco finalizou bem mais do que o Remo, mas colocou só uma bola a mais na direção do gol. E quando o jogo ficou apertado, Marcelo Rangel apareceu mais do que Léo Jardim. Foram 2 defesas do goleiro do Remo contra uma do goleiro vascaíno, e isso ajuda a explicar por que um time que parecia mais perto da vitória acabou deixando escapar. A partir das mudanças, o jogo virou. Jaderson deu mais condução ao Remo, Diego Hernandes entrou para clarear o último passe, e o time da casa passou a viver mais no campo ofensivo. Não porque passou a dominar com sobra, mas porque começou a empurrar o Vasco para trás. E o Vasco, que já tinha errado menos passes ao longo do jogo, nesse trecho passou a aceitar um jogo mais reativo, mais quebrado, menos controlado. Até que aos 39 minutos, o empate sai de um lance que tem muito a ver com insistência e ocupação da área. A bola parada é levantada com qualidade, a defesa do Vasco demora a atacar o espaço, e Marlon aparece entre os marcadores com tempo para escolher o movimento. O cabeceio sai firme, alto,
no ponto em que o goleiro já não alcança. Não foi um gol casual, foi o resultado de um Remo que passou a empilhar presença perto da área até encontrar a brecha. Nos minutos finais, o jogo ainda ficou vivo, mas aí já era outra partida. O Vasco sentiu o golpe, o Remo ganhou energia com o empate e o confronto terminou com a sensação de que um saiu lamentando a chance perdida, enquanto o outro saiu valorizando a reação. Marcelo Rangel merece destaque, porque segurou o Remo vivo justamente no momento em que o Vasco parecia pronto para abrir distância. Não foi um jogo de milagre em sequência, mas foi um jogo em que as intervenções dele impediram que a superioridade do adversário virasse placar confortável. Marlon foi importante dos dois lados do campo, defendeu a área com firmeza e, quando o Remo mais precisava de peso ofensivo, apareceu para decidir no jogo aéreo. É o tipo de atuação que muda a memória da partida. Jaderson entrou bem porque trouxe ao Remo algo que faltava: condução, atrevimento e presença mais contínua perto da área. Diego Hernandes também mudou o ritmo do time. Entrou pouco tempo, mas entrou participando, dando qualidade no cruzamento e ajudando a empurrar o Vasco para trás. Pelo lado do Vasco, Andrés Gomes foi o atacante mais contundente. Era quem mais levava o jogo para frente, e foi dele o lance da vantagem. Cuiabano também participou muito, apareceu bastante no ataque e ajudou a manter o time visitante instalado no campo ofensivo por longos períodos. Johan Rojas incomodou bastante e esteve perto de transformar o controle em um resultado maior. O empate reflete o jogo só pela metade, porque no volume o Vasco fez mais, finalizou bem mais e errou menos passes. Então, durante boa parte da noite, foi o time que parecia mais perto de vencer. Mas futebol não fecha conta só com presença ofensiva. Fecha com precisão, com momento e com capacidade de sustentar vantagem. E aí está a lição mais clara da partida. Quem produz mais precisa aproveitar melhor quando o jogo oferece a brecha. O Vasco teve esse momento e não matou. O Remo, mesmo com menos volume e mais dificuldade para trocar passes sem erro, permaneceu perto o bastante para transformar sua insistência em empate. No fim, foi um jogo em que o Vasco esteve mais perto da vitória durante mais tempo, mas o Remo foi mais forte quando o jogo pediu resistência. E isso também conta muito para explicar por que terminou assim.